Saudações, meus caros ouvintes. Preparem-se, porque o que vocês vão escutar hoje é algo sobrenatural de pura realidade. Olá, o meu nome é Pedro. Moro na cidade de Veranópolis, no estado do Rio Grande do Sul. Quando criança, escutava muitas histórias que a minha avó me contava. Que nossos antepassados eram grandes soldados guerreiros. Que no ano de 1864 a 1870, alguns dos nossos antepassados atuaram na guerra entre o Brasil e o Paraguai. E ao passar dos anos, eu comecei a seguir o mesmo caminho dos meus antepassados. Eu estava de serviço no Exército do Rio Grande do Sul, no comando da 3ª Região Militar do 3º RM, localizado na cidade de Porto Alegre. E foi no ano de 2004 que estava sendo realizada uma operação que se chamava Missão da Paz. Isso era na capital do Haiti. Foram designados 37 mil brasileiros das unidades e 10 mil de unidades do Rio Grande do Sul. E para minha sorte, eu estava entre esses 10 mil soldados do Rio Grande do Sul. Confesso que meu pai, minha mãe e minha avó não estavam aprovando aquilo. Mas mesmo contra o consentimento deles, eu decidi seguir nessa missão. Minha avó, mesmo estando muito triste, veio até mim e me deu uma corrente acompanhada de um crucifixo, pois era um material de pura prata. Minha avó falou que aquilo ia me proteger de qualquer mal na face dessa terra, pois aquilo era do seu bisavô e já havia protegido ele por muitas vezes. Assim falava minha avó. Então apanhei aquele objeto de minha avó e coloquei sobre meu pescoço. E minha avó seguia a falar: não tire esse crucifixo para nada, principalmente à noite. Mantenha sempre com você. Após minha avó falar aquilo, eu me despedi dela e dos meus pais e segui rumo com o batalhão para a capital do Haiti. Ao chegar na capital do Haiti, comecemos a executar as operações designadas à Missão da Paz, pois o nosso compromisso era desarmar grupo de fuzileiros rebeldes e também distribuir alimentos e remédio para a população do Haiti. Então, naquele ano de 2004, executando as operações e cumprindo as missões de forma genial, retornemos ao Brasil. Ao retornar para o Brasil, eu viajei diretamente para a cidade que eu moro, para Veranópolis. Chegando à cidade de Veranópolis, eu recebi uma recepção incrível. O pessoal da cidade me recebia como herói. Ao chegar na minha casa, meu pai, minha mãe e minha avó estavam chorando sem parar. E eu também chorava junto com eles. Então eu comecei a passar alguns dias com eles, pois eu havia recebido 2 meses de férias. Então, após se passar algum tempo, faltava 15 dias para que eu retornasse ao exército. E eu tinha o costume, sempre faltando algumas semanas para eu retornar ao exército, eu gostava muito de ficar acampado num lugar chamado o Pico do Monte Claros, na cidade de Veranópolis mesmo.
uma região onde há muitas montanhas e cavernas. E lá eu ficava acampado algumas semanas, faltando para eu retornar ao exército. Então eu montei meu acampamento pela manhã. Ao chegar à noite, a noite estava muito linda. Já fazia muito tempo que eu não estava mais acampando naquele lugar, devido à missão que eu estava cumprindo na capital do Haiti. Então, aquela noite, eu decidi ficar acordado até o amanhecer, pois eu ficava observando e admirando aquelas lindas montanhas e cavernas. Naquele momento, observando e admirando as cavernas e montanhas, eu avistei um enorme morcego que estava vindo de dentro de uma daquelas cavernas. E ele estava vindo muito rápido na minha direção. E eu continuava no mesmo lugar, observando aquele animal. E ao se aproximar, eu percebi que aquele morcego era enorme. Era o tipo de morcego que eu nunca tinha avistado até então. Foi um momento que ele começou a sobrevoar acima de mim e ficava voando de um lado para o outro. Então ele começou a descer e começou a voar na minha direção, como se estivesse tentando me atacar. De imediato corri para a barraca e peguei uma arma de caça que eu sempre costumava levar junto e comecei a disparar na direção daquele grande morcego. Aquele morcego era muito rápido que nenhum dos disparos atingia ele. Foi quando aquele morcego desceu sobre as rochas, alguns metros da distância que eu estava. Algo terrível começou a acontecer. Aquele morcego se transformou numa criatura assustadora, que era a semelhança de um homem e semelhança de um monstro. E aquele monstro começou a falar comigo. E ele falou: "Ei, moço, hoje, essa noite, você tem duas escolhas. Ou posso lhe dar uma nova vida, ou posso tirar sua vida." Naquele momento eu não respondi nada. Ao desespero, eu continuei disparando com aquela arma de caça. E ele falou novamente: "Você não está me escutando. Talvez estou muito longe. Então vamos conversar mais perto." Pois aquele monstro começou a voar das rochas, vindo da direção de que eu estava com a barraca. E ele parou mais ou menos 3 metros de mim. E eu continuava a disparar com aquela arma de caça, que não causava nenhum efeito naquele monstro. Foi quando a munição daquela arma de caça acabou. E aquele monstro começou a dar uma gargalhada bizarra. E ele falou: "Não perda seu tempo, moço. Essas armas são inúteis. Nenhuma arma no mundo de vocês pode me destruir. Mas eu vou lhe dar outra chance. Isso só depende de você. Já observo você há muito tempo. Você é tão bom quanto seus antepassados. Você é um grande soldado. É uma pena que você não é valorizado. Com a sua força, seu desempenho e determinação, merecia estar numa batente mais acima. Mas você tem duas opções. Vou lhe dar duas escolhas. Ou você perde a sua vida essa noite, ou ganha uma nova vida. Pode fazer parte do meu exército, ser o meu soldado, com uma batente mais acima de qualquer exército na face dessa terra, pois o meu exército está acima de qualquer ser humano na superfície dessa terra.
Somos o exército mais poderoso desse mundo. Então eu pergunto pela última vez: você aceita ser o meu soldado do meu exército? Ou aceita perder a sua vida essa noite? Ser sugado seu sangue até a última gota? Naquele momento não respondi nada. Então eu comecei a correr saindo daquele lugar. Foi quando, em passe de mágica, aquele monstro apareceu bem na minha frente. E ele novamente falou: já vi que não adianta perguntar nada a você. Já vi que não tem respostas. Então, a sua vida já era. Sugarei seu sangue até não sobrar nada no seu corpo. Naquele momento, com um reflexo inacreditável, aquele monstro me agarrou, abriu aquela enorme boca e se posicionou para morder o meu pescoço. Naquele momento, ele deu um grito, se afastou e falou: outra vez eu não acredito. Então aquele monstro começou a se afastar e falou: rapaz, você não sabe o que perdeu. Você, como todo humano fraco, vai portar doenças, vai envelhecer e nunca vai subir de batente nesse exército ridículo que você frequenta. Lembre-se, rapaz, eu sempre habitei a cidade de Veranópolis. Essas cavernas e montanhas são a minha moradia. Por muitos anos, imigrei da Romênia para Veranópolis, pois lamento por ter falhado com os seus antepassados. Agora falhei com você, mas prometo que eu não vou falhar com seus descendentes que virão mais à frente. Pois um dia celebrarei e beberei e brindarei em uma enorme taça o sangue de vocês. Pois os seus descendentes que virão mais à frente um dia vão participar do meu exército e vão ser meus escravos e soldados. Após ele ter falado tudo aquelas coisas, ele se afastou, se deitou sobre o chão e se transformou naquele enorme morcego e começou a voar em direção àquelas cavernas que ele havia saído. E logo em seguida começou a amanhecer. Ao amanhecer eu percebi que aquela corrente com aquele crucifixo havia salvado a minha vida, pois havia me salvado de também portar uma maldição. Então, naquele momento, eu comecei a desmanchar a barraca e recolhi os acessórios de acampamento e retornei de volta para casa e comecei a contar toda a história para a minha avó. E minha avó me revelou algo que ela nunca tinha revelado, que ali mesmo na cidade de Veranópolis, próximo das cavernas, aquele crucifixo havia salvado seu bisavô de um vampiro que também havia feito as mesmas propostas de um soldado com uma batente mais alta. Após ter conversado com a minha avó, ela ter me revelado tudo aquilo, ela pediu para que eu guardasse segredo e passasse aquele crucifixo para nossos descendentes. Então, acontecido isso, eu não tive mais vontade de ficar no exército. Eu pedi dispensa, retornei de volta para a cidade de Veranópolis e continuei morando onde eu moro até hoje. E eu nunca mais montei acampamento naquela região com as montanhas e cavernas. E essa história é pura realidade, mesmo que muitos que estão acompanhando esse relato podem acreditar, pessoal. O sobrenatural está entre nós. E esse é o meu relato.
O Vampiro de Veranópolis.